Internautas, José Nazareno Vieira, o Zeno, conheço há muito tempo no futebol, do Instituto Mapa, e que é responsável pelo Top da Bola. Zeno, primeiro parabéns, 90 anos do maior clássico, futebol que você participou há muito tempo no Adolfo Konder, né? No Adolfo Konder. Tá? Tem foto tua no Adolfo Konder? O tempo lá que a gente, digamos, tem até uma história muito interessante, né? A primeira reunião que nós fizemos quando eu assumi a presidência do Avaí, em função do pedido de demissão do Luiz Carlos Espíndola, a primeira reunião eu digo que foi à luz do poste. Luiz Carlos Espíndola. Luiz Carlos Espíndola. O que significa isso, programa? A luz tinha sido cortada, ali no Adolfo Konder tinha um poste, bem naquele lugar da quina da arquibancada, daquela de telhado de zinco. Aquela arquibancada coberta. Aí nos reunimos ali na ponta, porque ali tinha a luz do poste. E fizemos a primeira reunião da nossa diretoria e, logicamente, tivemos que fazer a primeira vaquinha, porque já tinha jogo no final de semana. E luz cortada. Não só a luz cortada, a vaquinha é porque tinha o jogo de calções, tinha um jogo de meia, mas não tinha um jogo de camisa com alternativas, só tinha um jogo. E conforme o adversário, naquela época não era tão definido isso em relação a... Nós teríamos que trocar a camisa. Então, compraram a branca, toda branca ou azul e branca, listrada? Não me lembro qual era. Eu sei que era a alternativa diferente da que tinha, porque senão ia ser... Então fizemos entre os diretores a primeiro rachitz para acertar o jogo de camisa. Saudade do Adolfo Konder, né? E aqui sim era naquela época, e depois, claro, a estrutura foi melhorando, e numa fase que, claro, ficou difícil em função de que nós perdemos o campeonato estadual. Bom, vamos dizer assim, fomos, de certa forma, garfados, porque aquela disputa lá em Chapecó, com aquele time de 77, Almir, Balduino, Renato Sá, Ademir, né? Era um timaço. E perdeu de 4-3 naquela circunstância que todo mundo sabe qual foi. Aí foi de avião, tudo. Aquela história das bombas e o Cosme que estava irregular, lateral direito. Não, vamos ganhar no Tribunal de Justiça lá em cima. E lá em cima a jogada foi outra, né? Então são histórias e histórias, né, Programa? Do meu tempo de presidente, quando eu tinha 28 anos de idade. Então, e você está nessa história do livro dos 90 anos, porque viveu isso, Figueirense Avaí. Não, e esse é um grande registro, né? Que isso tinha... é muito importante porque tinha um coronel que tinha toda uma parte da história, né? Coronel Osnimeira. Então, mas isso agora, com a tua participação e com esse histórico, nós temos um acervo, melhor esse acervo, ele é mais bem explicado, digamos eternizado assim, com o livro, né? Com o livro. Então, parabéns, né? E que o teu sucesso na área esportiva continue. Obrigado. Top da Bola, novidades esse ano, parece que é o 11º, né? 11º. Se a gente imaginar, né? Pô, parece que não foi ontem, né? Então que... A ideia foi tua? A ideia foi minha. E acompanhando, porque nós somos, se eu não me engano, o segundo estado a fazer. Quando eu acompanhei o Campeonato Brasileiro, que teve aquela premiação, eu achei, pô, por que não pode fazer isso aqui? Aí no ano seguinte teve a premiação de um estado, que eu não me lembro bem qual era, né? Logo no ano seguinte a gente resolveu fazer, tomamos iniciativa, junto com a associação, junto com a CAERT, com apoio da federação, e fizemos os primeiros dividindo cotas, né? Digamos assim, pô, cada um dá tanto para comprar champanhe, cada um... Aliás, o El Divino naquela época, o meu amigo Odilon, que deu os garçons, o espaço, os salgadinhos e a cerveja. Cada um colaborando. Eu entrei com a champanhe, o outro entrou com o outro e tal, e nós fizemos o primeiro. E assim fomos fazendo. Hoje é um evento que tem um caráter de encerramento oficial, né? E muito prestigiado e que muito valoriza o futebol catarinense, ao premiar os melhores e dar um encerramento do campeonato com um certo glamour. E tem algumas reclamações, todo evento tem, pelo bairrismo de alguns profissionais, que o jogador jogou bem, mas dá 10, quando merecia de repente 6,5, 7, enfim. Você consegue administrar bem isso? Sim. Isso existe o nosso processamento interno,
ele já tem vários cálculos que eliminam notas extremas. E tem vários critérios. Final bate e dá certo, né? E não tem dúvida que à medida que vai caminhando, pode ter algum deslize, digamos, de uma rodada que pode ter mais crítica àquela seleção daquela rodada, por uma circunstância daquele voto, mas para cada seleção de rodada também são feitos esses cálculos, digamos assim, subliminares, né? Mas que existem e processados. A participação melhorou ou caiu dos radialistas? Melhorou. Vem aumentando progressivamente e é muito importante que a gente tenha essa conotação de que é algo que prestigia e valoriza a crônica esportiva catarinense. Então, ela não é de um veículo de comunicação. Os atletas. Que nunca foi. E os atletas. Né? Os atletas, e ela necessita e obrigatoriamente tem que ter a participação de todos os veículos de comunicação que promovem o futebol catarinense, independente que quem tem a concessão do campeonato catarinense seja aquele que tem a participação. Ele realmente contribui para o evento, ele realmente divulga o evento, ele realmente participa do encerramento com alguma cota, que é sumamente importante, que é do contrato de concessão, mas, acima de tudo, esse evento só acontece porque outros veículos de comunicação tão importantes quanto participam. Onde vai ser a festa esse ano? Já tem local? Ainda não está definido, mas tem opções. A data é um dia após a última partida, porque já fica liberado para o início do Campeonato Brasileiro. O local está sendo estudado e tenho certeza que nós, esse ano, com essa perspectiva de um grande campeonato, nós vamos ter também um grande evento de encerramento do campeonato e uma grande premiação do Top da Bola. Bom te ver, um abraço. Um abração e obrigado. Grande José Nazareno Vieira, o Zeno, do Instituto Mapa, organizador do Top da Bola, importante evento do futebol de Santa Catarina.